Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Muniz. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô Vera, hoje a gente vai falar de um assunto, aliás, a respeito do qual o Guilherme Muniz estava falando há pouco aqui no Repórter CBN, né? O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, enviou hoje para o Ministério da Defesa um ofício no qual ele afirmou que tem levado a consideração pelas Forças Armadas, disse que o diálogo é necessário para fortalecer a democracia. Isso é uma resposta, né, ao que houve lá na sexta-feira, quando o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao TSE algumas considerações sobre as respostas técnicas apresentadas pelo tribunal sobre as eleições deste ano e disse que as Forças Armadas não estão sendo prestigiadas. Uma declaração muito estranha, né, Vera? Porque eu estou vendo aqui na edição de hoje do jornal o Globo fez uma reportagem sobre isso, mostrando que o TSE acolheu 10 de 15 propostas que foram feitas pelos militares, ou seja, acolheu a maioria, inclusive sabendo que não tem obrigação de fazer isso, né, Vera? Isso só deixa claro o quanto esse impasse aí entre os militares e a justiça eleitoral, muito estimulado pelo presidente da República, está bem longe de terminar, né? Exatamente, Cássia. O ofício do general Paulo Sérgio, dizendo que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas no processo aí de auditoria, de aferição de transparência e de definição de eventuais mudanças no sistema eleitoral, mostra que ele, como chefe do Ministério da Defesa, está impregnado de alguma maneira pela suspeição que o presidente coloca sobre as urnas eletrônicas. Ele está sucessivamente suscitando dúvidas a respeito da segurança das urnas, da sua integridade, e mandou esse ofício ao qual o ministro Fachin respondeu. E além da resposta que ele enviou ao ministro da Defesa, ele fez outras providências. Também mandou ofícios ao STF e aos demais ministros do TSE, listando entidades que vão estar como fiscalizadoras de todos os processos de auditoria das urnas eletrônicas, que são vários, que se dão em vários momentos, em várias etapas, e que contam com os partidos políticos, com a OAB, com o Ministério Público e com as próprias Forças Armadas. As Forças Armadas estão entre as organizações, as instituições, as entidades que vão ter acesso a essas sucessivas etapas de auditoria no sistema eleitoral. Para que não reste nenhuma dúvida, como a demais não haveria porque todas as vezes, em todas as eleições desde 1996, são feitos esses processos. Então, quais são essas etapas, né? Eu estou lendo aqui a nota do ministro Fachin. Primeiro desenvolvimento, compilação, assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. Essas etapas são já acompanhadas por uma série de entidades, mediante o acompanhamento da especificação e do desenvolvimento dos sistemas eleitorais, com acesso ao código-fonte dos programas, com a criação de programas de verificação de integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais. Depois disso, Cássia e Muniz, vão ser feitas as cerimônias para lacrar as urnas. Você gera esses códigos, gera essas verificações, essas chaves e lacra-se os sistemas. Também nessas fases, as entidades, entre elas as Forças Armadas, podem estar presentes, podem acompanhar, podem dizer se tem dúvidas, podem fazer observações. Depois disso, é feito um teste de integridade das urnas, com a verificação da regularidade dos procedimentos de votação e encerramento, conferência do resultado apresentado, com votos realizados na urna eletrônica e a verificação da conformidade dos trabalhos. Então, é como se você simulasse o que vai acontecer no dia da eleição e verificasse todas as etapas. Bom, diante de um cronograma assim tão detalhado, com tantas oportunidades de que várias entidades da sociedade civil acompanhem o processo, a gente espera que parem de suscitar tantas dúvidas assim, inclusive o ministro da Defesa, porque é isso, de várias observações que ele fez, muitas foram acolhidas, outras entidades fizeram observações ao longo desse processo e que também foram
incorporadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esses sistemas de verificação. Então, se está deixando claro que a Justiça Eleitoral está aberta, ela é permeável a todas as dúvidas, a todas as sugestões de alterações. Ela só não pode ser permeável a dúvidas na base de fake news, que se levante suspeitas infundadas e que se faça a veiculação de que houve fraudes, ou que houve risco de fraude, ou que houve suspeita de fraude, quando está comprovado que até hoje não houve nenhuma fraude nas eleições realizadas por esse sistema, repito, desde 1996. Pois é, hoje mesmo, né, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista a uma afiliada da CBN lá em Recife e voltou a fazer aquelas acusações descabidas a respeito das quais ele nunca apresenta nenhuma prova sobre urnas eletrônicas também. Voltou a atacar o sistema e é isso, né, Vera? Não conseguiu até hoje provar o sistema de votação no Brasil é seguro, ao contrário do que costuma dizer o presidente, é auditável. E é um sistema a respeito do qual não paira nenhuma dúvida séria, né? Nada que você possa levar à frente ali e comprovar o que se está dizendo. É sempre importante a gente destacar isso para que não fique aí nenhuma dúvida, né? Em relação à segurança do nosso sistema, que vai muito bem, obrigada. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Boa semana para você. Ótima semana para vocês, um bom jornal. Até amanhã, Cássia. Até amanhã.